Foi elas que fizeram as primeiras intervenções quando ninguém sabia o que fazer. Então, nesse sentido, trouxeram os professores que qual o problema, né? Vai zerar na prova. Não, mas a prova não é para pontuar nada, não. Quando a gente fala que a prova é diagnóstico, nós estamos dizendo que a gente não vai pontuar a prova. Nós vamos aplicar uma avaliação onde vai diagnosticar, né, as condições, as qualificações, as competências, para que essa casa possa, então, né, ter subsídio suficiente para fazer aquilo que não se fez nesse último mandato, que é dar formação dos conselheiros tutelares da cidade de São Paulo. Porque formação e compromisso, junto à sua comunidade, junto à criança e adolescente, faz sim de qualquer um de nós aqui bons conselheiros. E outra coisa que foi dita, que a falta de formação dessa casa dos conselheiros da cidade de São Paulo, né, coloca os conselheiros da cidade numa situação muito difícil. Qual a situação? Que é capaz de reprovar atuais conselheiros, mas a culpa não são dos atuais conselheiros, né? Porque você tem compromisso, mas você não tem formação continuada, fica difícil. Uma conselheira falou ali, nossa, coitada de mim, que caiu uma situação que até hoje eu não sei como resolver, né? Por quê? Porque eu tenho formação, porque as pessoas nessa casa em nenhum momento se importou com a formação dos conselheiros tutelares da cidade de São Paulo na última gestão. Outra coisa que foi dito, bom, se na prova, né, se faz uma prova, quem é que tem condições de diagnosticar? Quem é que tem condições, no caso, então, também de eliminar? Com quais critérios? Qual a empresa, qual a associação, qual o instituto que tem condições de criar critérios para eliminar ou não eliminar alguém? Né? Para avaliar ou não, para falar se você está dentro e você está fora. Então não dá para se fazer uma peneira das pessoas que de fato querem se comprometer com a defesa de direitos dos adolescentes. Tem muita gente, né, que vem de oba-oba, tem, mas essa casa aqui tem uma comissão que acompanha os conselhos tutelares da cidade de São Paulo e que deveria fazer esse trabalho de, junto aos colegiados, entender que a gente faz sua função ou não faz de acordo com o estatuto da casa. E encerrando, né, o que foi dito, que política de formação e caminhada na comunidade faz sim um bom conselheiro. Não adianta você receber formação e você não quiser bater o pé no barro, como a gente dizia lá do Ageado, né? Bota o pé no barro não, né, Janena, lá quando tu vê conselheiro, para ver se a gente vai ser bom conselheiro. Não vai, então não adianta a formação, o conselheiro também tem compromisso. E não adianta um conselheiro, né, colocar o pé no barro, mas não ter a formação, né, dessa casa para ir ajudando ele a resolver os problemas do dia a dia. E aí temos um conselheiro que uma frase muito legal, né? Que as letras dos números não podem avaliar o sentimento e a ação da defesa na garantia dos direitos da criança e adolescente. Eu só vou, na verdade, enfatizar um pouco uma questão que nós também trouxemos ali, até porque eu e a Patrícia estamos tentando minimamente trazer um pouco o desejo que foi colocado ali por diversas pessoas, diversos lugares. Então, desculpa se nós não conseguimos clarear o máximo possível. Mas, trazendo um pouco, quando a Patrícia fala da questão avaliativa, né, até para diagnosticar mesmo uma realidade, até entendíamos que essa avaliação ela não passa por um processo de 2, 3 meses anterior a um processo eleitoral. Ela passaria por um processo muito anterior. Ela deveria ser pensada muito anterior a esse processo, esse momento, como na última eleição de 2005 foi pensado e mudado o próprio regimento foi mudado através de um decreto. Então, dentro desse contexto, nós temos também que pensar quando, e aí com todo respeito à bancada, a mesa hoje aqui de conselheiros de direitos, tanto da sociedade civil como do governo, representantes estão aqui no bem comum de fazer uma deliberação voltada à melhoria de vida da criança e adolescente na defesa. Então, nós também entendemos que muitas vezes passa por um prejuízo quando não tem o apoio dessa sociedade organizada aqui presente. Então, dentro disso, nós precisamos cada vez mais fortalecer que tanto, muitas vezes, secretarias A, B, C, D encaminham, mas muitas vezes o próprio profissional de saber de determinada secretaria, ele tem a obrigação de correr atrás da sua própria formação. Então nós queremos junto trazer essa formação enquanto sociedade organizada. E aí dentro disso eu entendo que essa formação em sociedade organizada não tenha que ser aqui dentro dessa comissão que seja para diagnosticar dentro dessas provas, por exemplo, o Fórum de Defesa da Criança e Adolescente.
fórum legítimo que tem o papel de acompanhar junto a esse processo, que está fora há muito tempo desse processo, por vários equipes, que não vamos entrar em méritos aqui, mas que é preciso retomar. A Comissão Permanente de Conselho Tutelar da cidade de São Paulo, que é preciso fortalecer para justamente defender e trazer o desejo e a preocupação dentro dessa formação de conselheiro. E finalizando, dou graças a Deus de que em 2005 ter passado por um processo de formação por uma pessoa que nunca mais voltou nessa cidade para fazer formação contratada por eles com seu direito. Graças a Deus tive o privilégio de passar pelas mãos de alguns militantes anteriores ao Conselho Tutelar, como o próprio Danilo Nogueira, e que muitas vezes tomam cuidado. O que esse conselho tem que deliberar voltado à preocupação melhor dessa formação continuada, não a formação do equívoco de depender e especificidade de um governo, e tem que defender a necessidade de um fortalecimento da criatura de direito.